começando mais um episódio do Sanja no Ar, o podcast da Prefeitura de São José, o episódio 2. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, acesse o canal da Prefeitura no YouTube, inscreva-se, dê o seu like e compartilhe com seus amigos, pois aqui no Sanja no Ar você fica sabendo de tudo mesmo que rola na Prefeitura de São José dos Campos, tudo que você, munícipe, precisa saber da nossa prefeitura. E para falar conosco está aqui Alberto Queiroz, psicólogo, formado pela PUC, escritor e há 27 anos é servidor de carreira da prefeitura, com passagens em 11 secretarias, com cargos de direção e chefe de divisão também. Hoje ele é assessor da Secretaria de Governança e atua no distrito de São Francisco Xavier. É presidente da Comissão de Aconselhamento e Integração de Políticas Públicas Municipais para o distrito e também líder e realizador do Seminário Internacional dos Muriquis e outros primatas, lá em São Francisco Xavier. E tem também como objetivo transformar o distrito num polo de observação de aves como atividades de apoio à conservação. Alberto, seja bem-vindo ao nosso Sanja no Ar. Obrigado. Um pequeno resumo desses 27 anos, né? 27, são longos, né? São longos. Você estava falando aqui fora do ar que você tem pessoas que hoje trabalham com você da prefeitura, que quando você esteve por lá, começou por lá, nem tinham nascido. Nem tinham nascido, eu já sou da turma mais antiga. Tá certo. Ó, São Francisco Xavier é um distrito aqui de São José dos Campos, né? E a impressão que eu tenho aqui de algumas pessoas da cidade é que eles não conhecem São Francisco Xavier, ao contrário do que outras pessoas da cidade, do estado e até do país, né? Sim. Né? Como é que você... É realmente essa potência, o São Francisco Xavier? Como é que você analisa isso? Muita gente não conhece São Francisco, muita gente nem sabe que São Francisco existe, muitos sabem e nunca foram até lá. São Francisco tem 1/3 do território de São José dos Campos e 0,7%. 1/3 da cidade? 1/3, o distrito. Uhum. E 0,7% da população. Então, 30% do território e 0,7% da população. E São Francisco é uma pérola na Mantiqueira, é isso que as pessoas não têm Nossa, se a gente comparar o tamanho que você está falando, eu tô impressionado com o tamanho da extensão de terra. Não só isso. É maior que Campos do Jordão, por exemplo? É ligeiramente maior do que Campos do Jordão, maior do que Osasco, maior do que 370 municípios do estado de São Paulo. Está bem na divisa com Minas Gerais, ali na Serra dos Poncianos. É um local que tem muita água, um reservatório de água tem 900 nascentes. É um local com uma natureza intocada. E, bom, nós vamos falar mais, mas eu considero a pérola da Mantiqueira Paulista, São Francisco Xavier, e muita gente não sabe disso. E você mora em São José dos Campos ou lá no distrito? Faz 5 anos eu moro no distrito e deu para conhecer bem mais. Já conhecia antes, mas deu para conhecer bem mais o que é aquele local, assim, realmente incrível. A gente sabe que a Prefeitura de São José dos Campos, assim como todas as outras regiões da cidade, ela está sempre presente com ações, com benfeitorias, né? Coletas de lixo, ciclovias, também isso tem lá em São Francisco, né? Sim, o grande diferencial de São Francisco Xavier, Dodô, dessas cidades todas da Mantiqueira, é que São Francisco tem uma mãe, que é São José dos Campos. Uhum. Enquanto Monteiro Lobato ou Santo Antônio do Pinhal ou Campos do Jordão, eles têm o centro de decisões, o centro administrativo está ali. São Francisco Xavier tem o centro administrativo a 50 quilômetros de distância em São José dos Campos. Nenhuma outra cidade da Serra da Mantiqueira tem essa mãe com enorme capital político, distância e capital político, força econômica, força técnica, né? Por exemplo, algumas dessas cidades não tem nenhum engenheiro, enquanto que São Francisco Xavier tem aí os seus 5.500, talvez esteja chegando perto de 6.000 moradores. A Prefeitura de São José dos Campos tem, contando a Urban, uns 12.000 funcionários, ou seja, tem o dobro da população em funcionários. E essa é uma dinâmica que faz com que São Francisco seja totalmente diferente dessas outras cidades, ou seja, muito diferente. Por quê? Porque São José tem condições de fornecer uma série de serviços. Muito mais que uma cidade pequena. Muito mais, e com um nível de São José dos Campos, que é uma das grandes cidades do país, né? Então, de fato, nós estamos agora, inclusive, o
Nós temos um administrador distrital lá, que é o Marquinhos, né? Sim. Ligado à Secretaria de Manutenção da Cidade e à Secretaria de Governança. E uma série de atividades são realizadas lá, e uma das que está sendo levada agora, como você comentou aí, é uma mudança em todo o sistema de coleta de resíduos, né? Em função do quê? Da compreensão que a Prefeitura está tendo de que São Francisco é algo diferente e precisa ter um tratamento diferente. E isso é um benefício para São Francisco, contar com esse apoio de uma cidade do tamanho da gente, né? Tanto nas obras quanto na parte ambiental também. E na manutenção em geral. De fato, não é à toa que muita gente de destaque no Brasil tem ido morar ou ter a sua segunda residência em São Francisco Xavier. Pessoas de destaque em várias áreas, área cultural, área empresarial, área financeira, mesmo área política. Há nomes de peso, não vou citar aqui, mas há nomes de peso, pessoas que você vê na TV todos os dias, por exemplo, que tem sua propriedade lá em São Francisco Xavier. Por quê? Preservação, tá? Manutenção muito bem cuidada, proximidade de São Paulo, asfalto muito bem cuidado, segurança, né, apesar de não ser uma competência da Prefeitura, segurança ser competência do Estado, a cidade de São José, o município, sempre também atua nessa área em parceria com o Estado. Então, criam-se ali uma série de valores que você não necessariamente vai encontrar em outras das cidades e outras localidades da Mantiqueira. Como eu disse há pouco aqui, tem tudo que a cidade de São José dos Campos oferece nessa infraestrutura, como você falou, de segurança, de manutenção da cidade, mesmo sendo parte de São José dos Campos, apesar de ser um distrito, mas e na área ambiental, que é o que eu vejo lá, meio um pulmão de São José dos Campos, aquela região, né? Como é que tem alguns projetos que são feitos para lá? São Francisco Xavier, de fato, do ponto de vista ambiental, tem uma riqueza enorme. Por quê? Há vários motivos para isso, né? Um deles é que ali você tem a Serra dos Poncianos, e que segura, digamos assim, a chuva que vem do litoral e não fica na Serra do Mar. Ela passa e vai bater na Serra dos Poncianos. Isso faz com que nós tenhamos muita água lá. Chove muito, né? Chove em média 50% a mais do que aqui no Distrito Sede, em São José dos Campos, no Vale, no Vale do Paraíba. E essa riqueza de água implica numa riqueza de biodiversidade, tá? A Serra da Mantiqueira como um todo, como eu mostrei para você em algum material que eu mandei, em 2012 ou 2013 houve um estudo da União Internacional pela Conservação da Natureza, com 137 mil áreas ambientais do mundo inteiro. Eles estavam querendo classificar as que têm a maior biodiversidade, tá? E dessas 137 mil, eles tiraram 173 ou 143, agora não me lembro, que são assim as áreas insubstituíveis do planeta, que tem uma biodiversidade impressionante, né? E em oitavo lugar, de 173 mil do mundo, em oitavo lugar, em sétimo lugar está a Serra do Mar, E depois em oitavo lugar a Serra da Mantiqueira. Então a Serra da Mantiqueira, isso que nós não sabemos, é realmente uma explosão de biodiversidade, e inclusive ali em São Francisco, com espécies sendo descobertas, novas espécies de vegetais, e há 2 anos foi descoberta uma nova espécie de sapo lá em São Francisco Xavier, que nunca tinha sido identificado pela ciência. Então é realmente um tesouro que as pessoas não conhecem. E nós temos, em São José dos Campos, nós temos esse quintal na Serra da Mantiqueira particularmente bem preservado. Um dos motivos de ser mais preservado que outros lugares, Dodô, é que ali a serra, quando você olha aqui da cidade, por exemplo, está chegando pela Tamoios, assim, você vê aquele paredão de serra no fundo, né? É o lado de São José dos Campos da Serra dos Poncianos, sendo que ali em cima, na crista, é a divisa com Minas. Nós temos divisa com Minas, né? Muita gente não sabe, mas São José dos Campos tem divisa com Minas, com Sapucaí-Mirim, com Camanducaia e tal. E essa serra ela é muito íngreme. Por ser muito íngreme, dificultou a exploração comercial. Além disso,
há algumas décadas, isso em todo o estado de São Paulo, com o desaquecimento da atividade produtiva agrícola, muitas terras foram simplesmente deixadas e em 15, 20 anos a vegetação cresce muito de novo. Mas, em suma, nós temos uma cobertura vegetal muito grande e é um fato que, do lado esquerdo da descida do Rio do Peixe até a subida até o alto da Serra dos Poncianos, nós temos uma área de proteção ambiental decretada há 20 anos pelo governo do estado. Além disso, é parte de uma área de proteção ambiental federal e é uma área de proteção ambiental municipal também, é a APA de São Francisco Xavier. E essa APA, Dudu, ela é 1/9 do território de São José dos Campos. Então, São Francisco Xavier é 1/3 e 1/3 de São Francisco Xavier é APA, área de proteção ambiental. Portanto, 1/9, mais ou menos, do território de São José dos Campos, que é uma potência tecnológica, uma potência de serviços, 1/9 desse território é uma área de proteção ambiental incrível, onde nós temos um muriqui e uma série de espécies. É isso que eu ia falar, esse lance dessa floresta, desse ambiente natural, né, dessa vegetação, é que atrai esses animais, porque aves... Tem muitos tipos de espécies de aves, né? Sim, ali na área de proteção ambiental, mas não só nela, né? Nós temos, primeiro, cinco espécies de macacos, é um dos poucos lugares que tem 5 espécies de macacos. E que dá para se ver, né? Dá para ver, sim. Nós temos ali o muriqui do sul, que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção. O que significa ser criticamente ameaçada de extinção? O próximo passo é extinto na vida selvagem, tá? Para você saber. Então, o muriqui está ali, está bem presente. Nós estamos, a prefeitura faz parte de um grupo de organizações, isso foi puxado pela prefeitura, que está há 1 ano fazendo um trabalho de pesquisa dos muriquis do sul ali, sob a orientação de 2 pessoas que são grandes especialistas na mundiais, área. Né? Oi? São mundiais. O professor Fabiano Rodrigues de Mello e a doutora Karen Stryer, americana, que é a grande especialista em muriquis do norte e que agora está sendo uma das coordenadoras científicas desse estudo. Além do muriqui do sul, que é o maior macaco das Américas e que tem um comportamento muito diferente, eles gostam de se abraçar em grupos, são muito pacíficos e por isso chamam a atenção dentro dos estudos de primatologia. Além disso, nós temos o sauá, o bugio, o macaco prego e outra espécie de macaco muito ameaçada, que é o sagui da serra escuro, o Calitrix aurita. E eles ficam soltos em São Francisco? Eles vivem soltos. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Como é que vocês controlam isso? Na verdade, eles vivem nas áreas... Existe um grupo de muriquis numa área mais visível. É só uma observação que a gente faz. Numa área mais visível, onde dá para ser visto, mas existem outros grupos que são mais, digamos assim, ariscos, que vivem perto do queixo da anta, ou... lá num bairro chamado Graminha, eles não chegam perto das pessoas. Numa determinada área, perto da chamada Trilha do Pico da Onça, ou Trilha do Mirante, uma trilha muito conhecida para onde vem gente aí de todo o estado, ali é um grupo de muriquis que é mais fácil de visualizar e alguns guias levam as pessoas para vê-los. E esse turismo ecológico, você acha que a gente está sendo explorado em São José dos Campos? Está sendo... Esse turismo ecológico, ele acontece em São Francisco Xavier, vem gente só para subir, para fazer trilha, vem gente para descer as corredeiras do Rio do Peixe, né? E vem gente para ver muriqui, tá? Por ali ser um dos locais mais fáceis de visualização do muriqui do sul, porque esse grupo de muriqui está habituado. Além disso, e aí é uma coisa, nós queremos sim trabalhar com esse turismo, porque é um turismo bom, é um turismo de consciência ambiental, mas ligado ao turismo de observação de aves. Acho que foi por isso que você me chamou aqui hoje, né? Inclusive já teve esse festival, o primeiro festival foi em 2019, não foi? Em 2019, através de uma conversa com vários parceiros, o Conselho da Área de Proteção Ambiental de São Francisco Xavier, que é ligado ao governo do estado, com pousadas,
com outras ONGs, como a Save Brasil e o Projeto Dacnes, nós acabamos caminhando para fazer o primeiro festival Avoando, de São Francisco Xavier, que é um festival de observação de aves. Nós tivemos atividades lá em São Francisco e aqui em São José dos Campos, com várias palestras e tal, e saídas de observação. Esse ano vai ter? Esse ano nós vamos ter o segundo Avoando, né? A pandemia atrapalhou aí, mas nós vamos ter o segundo Avoando agora, de 27 a 29 de maio, com as atividades principalmente em São Francisco Xavier e uma saída de observação de aves, 3 saídas lá e uma aqui no Parque do Cerrado. As pessoas podem fazer inscrição e participam dessas palestras lá em São Francisco e tem saídas de observação? Sim. Para saídas de observação é necessário fazer uma inscrição, a pessoa acessando o site oficial da Prefeitura, né, o www.sjc.sp.gov.br/voando, se ela quiser já ir direto, né? Ela vai ter lá a programação e um link para se inscrever para saídas. É importante que a pessoa traga um binóculo se ela tiver, né? Se ela não tiver, outras pessoas podem emprestar. Agora, para as palestras não é necessária inscrição, elas vão acontecer na Escola Mercedes Rachid e nós vamos ter grandes especialistas, viu, Dodô, falando. Algumas palestras vão ser um pouquinho mais técnicas, outras vão ser para o público em geral, mas todas dá para quem não é da área, dá para entender, né? E nós vamos ter... Isso acontece em quantos dias? As palestras são principalmente sexta-feira à noite, dia 27, e na manhã e na tarde do dia 28. E sai em observação e vai para... As observações vão acontecer de manhã cedo, né, na sexta-feira, no sábado e no domingo. E ali no Parque dos Pássaros, que é o Parque Municipal de São Francisco Xavier, que fica exatamente dentro da cidade, ao lado da Escola Mercedes Rachid, onde vão acontecer as palestras. Esse parque tem mais de 200 espécies registradas, é um local realmente incrível, a trilha é uma trilha simples, mas permite a observação de muitas espécies. Alguns dos maiores observadores do Brasil já estiveram lá testando isso. E em 2022, o que você imagina de São Francisco Xavier para uma década assim? Para onde que você acha que a gente tem que crescer lá naquela região e com todo cuidado para preservar? Eu acho que a maior importância é isso, né? Com a pandemia, Dudu, São Francisco já vinha num processo de valorização da terra, exatamente por ser essa pérola da Mantiqueira, já vinha num processo de valorização, de aumento do custo da terra, né? E da vinda de pessoas de segunda residência, pessoas que moram em São Paulo, em outros locais, e vêm no fim de semana, nos feriados, para ficar na casa que eles constroem lá. Com a pandemia, o mundo inteiro, como você sabe, teve uma saída de pessoas das grandes cidades, porque o risco de contaminação era maior, para procurar ficar nas áreas rurais. Isso na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, onde quer que com menos circulação seja. De pessoas. E isso aconteceu também em São Francisco Xavier, e simplesmente houve um aumento muito grande de edificação de casas. Esse é um desafio. Porque a prefeitura, ela depende, para ela atuar, ela depende também do que os cidadãos fazem, né? Ela depende de como eles se comportam. E nós tivemos um aumento grande de casos. O ideal seria que isso fosse... isso é regulamentado. Mas não tão de uma vez só, como aconteceu, né? Talvez o aumento de moradores que estava programado, vamos dizer, para 5, 6 anos, concentrou num tempo menor. Aconteceu, sim. E nós acreditamos que isso devia... É preciso digamos, um acordo, sabe, entre o poder público, tanto o municipal quanto o estadual que atua lá, e a população, para que as pessoas possam, de fato, vir e se instalar, mas respeitando as regras e respeitando o meio ambiente. Muita gente não sabe, mas é uma lei da década de 70 que em São José dos Campos, a fração mínima de parcelamento, o tamanho menor do terreno na área rural é de 20 mil metros. As pessoas não sabem disso. Em Monteiro Lobato é de 30 mil metros. Então, primeira coisa, a pessoa que vai adquirir uma área, ela tem que adquirir uma área de no mínimo 20 mil metros quadrados. Ela vai ter que passar, se ela for construir, abrir um processo na Prefeitura de São José dos Campos para aprovação do projeto dela, aí respeitar
a Todas captação as de regras, né? água, respeitar a questão do esgotamento sanitário, para que esse meio ambiente não seja prejudicado. E dessa forma a pessoa é bem-vinda a São Francisco Xavier, né? Bem-vinda, Sabendo que tem que cumprir essas regrinhas e essas coisas para o meio ambiente. E né? estando consciente da riqueza, porque, Dodô, sinceramente, as pessoas que estão aqui em São José, a grande parte não sabe o que é São Francisco. Tá? Eu sempre tive isso na minha cabeça, que as pessoas não conhecem um lugar tão perto nosso e que é valorizado por outras pessoas. Acho que cabe a gente também propagar São Francisco e falar demais, né? Sim, e principalmente quem vai só durante o dia não entende o que é você viver numa área que é uma área de proteção ambiental. Tá? Porque quando você sai, São Francisco não é só aquele centro. Aquele centro é incrível, Dudu. Você não tem nada igual aquilo em São José dos Campos. Naquele centro ali, você tem um número pequeno de pessoas que se conhecem, que deixam o carro aberto, as crianças ainda brincam na rua, você anda, conhece o João, a Paula, olá, tal, as pessoas se cumprimentam, o ritmo de vida é um ritmo mais normal. Você não está vendo prédios, está vendo aquela serra, o pico do Queixo da Anta, ou os outros picos ali da Serra dos Poncianos estão ali bem perto de você, aquela natureza. Então isso, do ponto de vista psicológico, já faz diferença para as pessoas. Elas não estão vivendo numa cidade com um trânsito intenso ou numa selva de pedra e tal. Mas quando você sai, você vai para as propriedades e você dorme naquele lugar e acorda de manhã ouvindo o silêncio, respirando aquele ar puro, vendo o riacho, porque tem muita água descendo em São Francisco Xavier. O Rio das Couves, ou o Rio Santa Bárbara, ou o Rio Bugre, ou o Córrego do Machado, por onde você anda você vê aquele rio de pedras com aquela água cristalina passando. Então, as pessoas não entendem, muita gente de São José dos Campos não tem noção disso e muita gente de fora tem. Então tem gente comprando área lá por 15 milhões, 25 milhões, sabe, áreas boas, com o intuito de preservar. Inclusive formou-se recentemente uma associação de moradores, de pessoas que já estavam e outros que vieram agora, no intuito de preservar, porque a riqueza é enorme. Nós já registramos mais de 370 espécies de aves, tá? Algumas lindíssimas, como o tie-sangue, como o papagaio do peito roxo. Então, de fato, aquele é uma pérola de uma riqueza ambiental enorme. E nós temos que... Temos até onças lá ou não? Temos onças. Temos onças. Nós temos vídeos de registros, tanto pela APA quanto pelo projeto DACNIS, da Sussuarana, onça parda, ela não ataca, não há registros de ataques. Né? Nós temos catetos, né, que é aquele espécie de porco. Nós temos o gato maracajá, nós temos jaguatirica, nós temos o gato pequeno do mato, nós temos o gato mourisco, então várias espécies de felinos, veados, as pessoas não sabem se tem veado, sabe? Em casa, num lugar onde eu estava morando, minha esposa viu 2 vezes um veadinho ali passando, de repente tem isso, tem o graxaim, que é uma espécie de um cachorro do mato, você tem irara, você tem, infelizmente temos javali, que é uma praga e há um projeto para tentar conter. Mas é uma natureza, Dodô, tem cobra, é claro, muito sapo, mas é uma natureza incrível. Realmente, o que nós temos ali, o que São José dos Campos pode se orgulhar de ser um polo tecnológico e de ter uma área ambiental riquíssima. Tá? Como eu falei, a presença de 5 espécies de macacos ali, poucos lugares têm. Tá? Então quem diz que conhece São Francisco Xavier ali do centro, não conhece praticamente nada, né? Não conhece. Precisa passar mais alguns dias lá. Conhece o centro, conhece a cultura caipira. E já gosta, né? E já gosta. Imagina se porque vai. Aquele centro é bonito, porque aquela serra toda é linda, o caminho é muito bem mantido, a prefeitura, através da Secretaria de Manutenção da cidade, mantém muito bem aquela descida da serra, desde que passa de Monteiro para cá. Você vai andar ali vários quilômetros para chegar no centro, né? Você falou de trilhas que tem por ali, mas existem também trilhas para fazer bike, assim? Eu lembro que tem um passeio de São José, São Francisco Xavier,
mas eu não sei se tem uma você tem rota, muita estrada. assim, tem, né? De bike você tem muita estrada, inclusive existem alguns eventos. Já houve ali a Corrida das Montanhas, o Trip Bike acontece, creio que todos os anos, e outras pessoas, outros grupos vão. Mas você tem, porque você pode pegar a estrada e ir até Joanópolis, são 40 quilômetros, ou pelo menos subir a serra ali uns 20 quilômetros. Você tem a estrada do Guaxindiba, você tem a estrada de Santa Bárbara, que vai dar em Sapucaí-Mirim. Você pode dar a volta e sair de novo. Você já viu aquela imagem da pedra, de uma pedra com uma escada assim? A Pedra de São Francisco. Ela está lá no bairro do Rio Manso, bem na divisa com Monteiro Lobato, bem no alto. Tem uma vista de todo o vale. Ali também é São Francisco Xavier. Tem muito local para trilha de bike, e há essa trilha do Mirante que é muito usada para trilha a pé para ir para Monte Verde. Tá aí uma grande opção para você conhecer São Francisco Xavier mais por dentro de São Francisco, né, vamos dizer assim. E aproveitar que nesse final desse mês a gente tem um Avoando, que também é uma ótima opção para você conhecer um pouco mais das espécies de aves e tudo mais que temos em São Francisco. Mais de 300 espécies? Nós registramos 371, devemos ter mais do que isso, mas é uma riqueza de aves, e aves lindíssimas, Sim, seria bom, quem puder estar convidado para assistir as palestras do Avoando, acho que vai se encantar. Obrigado. Falamos aqui com o Alberto. Alberto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio número 2 do Sanja no Ar, e com certeza a gente vai voltar a falar mais sobre São Francisco Xavier aqui. Obrigado, Dodô. Esse foi o nosso episódio número 2 do Sanja no Ar, que volta na próxima quinta-feira. Se você ainda não se inscreveu no canal, mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever, dê o seu like, né? Compartilhe com seus amigos, porque toda semana a gente vai trazer um assunto do seu interesse, do interesse da nossa cidade, para você saber um pouquinho mais de São José dos Campos. Forte abraço e até o próximo episódio.